meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral sempre trazendo aqui assuntos importantes com personalidades relevantes da nossa sociedade. E hoje não será diferente, o assunto é realmente muito interessante. Meu amigo, a beleza física encanta, mas como tudo está sujeita ao passar do tempo. Dura apenas talvez o suficiente para uma pessoa impressionar outra. Como se tudo parasse no tempo. Beleza física não sustenta a admiração de ninguém por muito tempo. Se o caráter não corresponder, precisam andar juntos. Vou conversar com o doutor Juliano Pereira, cirurgião plástico. Prazer recebê-lo aqui, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Prazer, Alberto. Muito jovem, doutor, muito jovem. Aliás, é uma coisa muito interessante. Hoje, vocês profissionais liberais, médicos, advogados, promotores, que beleza, como a juventude comanda o país, né, doutor? Obrigado. É muito bom, né? Doutor, é de Campinas? Sou daqui de Campinas. Ah, é? Doutor Pereira, tem mais alguma coisa, Juliano Pereira? Juliano Pereira. Só Juliano Pereira? Só Juliano Pereira. Muito bom, muito legal. Deixa eu falar um pouquinho aqui do doutor antes da gente começar a falar sobre os assuntos extremamente importantes. Atenção, mulherada! Não é bem mulherada, não. Esses homens aí que vão muito atrás de cirurgia plástica. Tô errado, não? Não, tem aumentado muito o número. Os homens estão indo, né? Estão procurando. Vocês, mulheres, não precisam. Vocês já são uma beleza que Deus colocou na terra. Os homens, sim, precisam entrar lá. Tem homem que entra, fica 2 anos na clínica lá e sai feio ainda. Mas mulher, não. Mulher é sempre muito bonita. Doutor é membro especialista titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, presidente do Departamento de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, professor da residência médica, vou colocar aqui tudo que está aqui, da residência médica em cirurgia plástica do serviço do professor Ricardo Baroldi, no Hospital Irmãos Penteado, e também presidente da Associação dos ex-alunos do professor Edivaldo Bolívar, é isso? É isso. Muito bom, currículo muito bom. Custa caro ficar bonito, doutor? Não é tão caro como as pessoas imaginam, né? Quando a gente procura algo de qualidade, tem seu custo, mas não é tão caro quanto as pessoas imaginam. Aliás, é uma coisa que a gente tem que, pelo menos eu aprendi assim. Há algumas profissões que você, independente dos aspectos financeiros, você tem que pôr em quem você confia. O médico é de confiança, concorda, né? Concordo. Tem que ser de confiança. O advogado também tem que ser de confiança. Quantos e quantos professores falam alguma coisa e a gente assimila porque foi aquele professor que falou? Então, há algumas profissões, e se a gente for analisar custo, benefício, essa coisa toda, a gente vai ver que realmente não sai tão caro, né? Exatamente. E é uma coisa meio que longa, né, doutor? Doutor, antes da gente falar especificamente aqui dos assuntos que foram pautados, me dá qual que é a diferença de cirurgia plástica, de plástica e enxerto? O que é enxerto e o que é plástica? Bom, a cirurgia, a parte de enxertia, do enxerto, é quando a gente transfere um tecido de uma parte para outra. Então, no caso de perda de pele, numa queimadura ou numa abrasão da pele, em que a gente perca aquela estrutura da pele, a gente transfere um tecido de uma área para outra, colocando esse enxerto. Isso, então, é enxerto? Isso é enxerto de pele. E plástica? Cirurgia plástica em geral, que tem diversas áreas de atuação. A parte da estética, que é bastante procurada, mas tem também toda a parte reparadora, seja de reconstrução de mama, seja de correção de lábio leporino, fenda palatina. Tá. Então, a gama de atuação em cirurgia plástica ela é muito grande. E esses capítulos são bastante importantes para trazer de volta a harmonia àquele corpo. E as cirurgias reparativas, digamos assim, são cobertas pelo SUS e pelos convênios? Sem dúvida. A cirurgia reparadora ou reparativa, ela é uma cirurgia coberta pelos convênios. Pelos convênios. Então, por exemplo, numa cirurgia plástica para reparação da mama, pós-câncer de mama, que nós vamos ter aí o Outubro Rosa, uma grande sem dúvida, importância. Sem dúvida. Essa cirurgia é coberta pelo convênio e também pelo SUS. Perfeito. Doutor, quando a gente fala, como é que chama a cirurgia? É lábio leporino, é isso? Isso, lábio leporino e fenda palatina. Fenda palatina.
essa cirurgia, isso já é detectado no nascimento? Detectado no nascimento. E tem as correções necessárias para cada paciente. É importante que seja sempre muito bem integrado o tratamento dessa criança. Então, é importante que tenha uma multidisciplinaridade para corrigir essa deformidade da criança. Então, é preciso fonoaudiólogo, odontólogo, cirurgião plástico, otorrino, psicólogo. Multidisciplinar. A cirurgia é um detalhe importante e parte do tratamento, mas não é o tratamento completo. Mas ela é feita logo após o nascimento ou não? Depende do caso, do caso. Ela precisa ser determinada dependendo de cada caso e de cada deformidade que aquela criança tenha. Muitas vezes a cirurgia ela precisa ser um pouco protelada para que haja algum desenvolvimento da criança e ela se prepare para aquele procedimento. Entendi. Então depende bastante das indicações de cada paciente nesse caso. Perfeito. Doutor, para que o doutor Juliano Pereira se transformasse num médico cirurgião plástico, o que você estudou? Como é que é o caminho para chegar à cirurgia plástica? Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, porque para fazer cirurgia plástica não é simplesmente ser médico. Então, nós temos 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de residência em cirurgia geral, especificamente cirurgia geral, e depois 3 anos de dedicação exclusiva à especialidade de cirurgia plástica. 12 anos no mínimo. 11 a 12 anos no mínimo. 11 a 12 anos no mínimo. No mínimo, para a gente começar a fazer as cirurgias diretamente. Então, esse profissional, ele é um profissional que ele está preparado tanto para as cirurgias em si, como para as intercorrências que possam advir dessas cirurgias. O doutor Bumbum estudou quantos anos para fazer o que ele fez? Eu não posso dizer da carreira dele, mas ele não faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, ele provavelmente não concluiu a residência em cirurgia plástica. Mas vocês que são cirurgiões plásticos, vocês têm o CRM ou tem alguma coisa a mais que o CRM? Temos o CRM e temos o RQE, que é o Registro de Especialidade. Todo cirurgião plástico precisa ter esse registro de especialidade. E os CRMs de cada estado, CREMESP no caso do estado de São Paulo, eles têm cadastrados cada um dos seus médicos com as especialidades. Então, o cirurgião plástico, se você, paciente, buscar um cirurgião plástico, certamente o nome dele tem que estar nesse site. Nesse site. Agora, por exemplo, nós vimos aí as consequências, porque teve pessoas que vieram a óbito e por isso a coisa se tornou nacional, mas deve existir, doutor, muita gente que fez cirurgia plástica, ou que fez os enxertos, ou que fez aí o que aumentou o bumbum, que não com médicos especializados, com cirurgiões plásticos, e que embora não tenham morrido, mas tenham trazido sequelas, consequências terríveis. Deve ter muita gente assim. Esse é o grande problema. O que veio à tona, à mídia, é o pior que pode acontecer, que é a perda de um paciente. Perfeito, então, perfeito. Isso veio à tona. Mas muitas das intercorrências que a gente recebe por procedimentos realizados por profissionais não gabaritados para tal, muitas dessas complicações chegam a nós, mas não são divulgadas, porque o próprio paciente se envergonha da situação que aconteceu e tal. Então, não é incomum recebermos pacientes com sequelas de procedimentos mal sucedidos. Perfeito. Então, o que eu gosto de dizer é que a cirurgia plástica não é a vilã da história. Muitas vezes, ela é a oportunidade de corrigir um procedimento mal realizado. Então, o que é mais importante para a população e para os telespectadores é sempre ter certeza daquele profissional que foi escolhido para fazer o procedimento. Como ter certeza, doutor? Como ter certeza? Por exemplo, quando você vai a um médico e o médico lhe diz, por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia, sei lá, de baço. Nem sei se faz. É possível fazer uma cirurgia de baço? É possível. Muito bem. Aliás, nem sei para que serve o baço. Por que serve o baço, doutor? Filtragem do sangue. Ele retira as hemácias não boas e para que a gente continue sempre com o sangue renovado. Muito bem. Eu não vou perguntar o que é hemácia. Aí é o seguinte, aí você tem a informação do médico que você precisa fazer a cirurgia.
É comum nós, pacientes, procurarmos um outro médico. Agora, e na cirurgia plástica? Porque na cirurgia plástica, eu acho que é um pouco diferente. Você que toma a liberdade, olha, eu quero fazer isso. O médico, bom, você quer fazer isso, nós vamos fazer assim. Mas para que o paciente saiba se aquele médico tem todos esses requisitos, o que ele faz? O que deve fazer? Primeiramente, ele procurar pessoas que já tenham sido submetidas a procedimentos com aquele profissional e que tenham se sentido satisfeitas. E o mais importante é, pelo site do CRM de São Paulo, no caso, ou qualquer CRM da federação, e pelo site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ah, tá. No site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem um ícone que a gente procura diretamente o nome do médico e vê se ele ali está. Você não está caçado, se exatamente, o diploma dele e tal. Exatamente, tem todas as... Tudo ali. Tudo ali. Primeiro, entra no Google, coloca Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Pronto. Ali já vai aparecer e depois a pessoa vai navegar. Então, isso é importante. É muito comum, o senhor disse que vocês recebem pacientes que vêm de um procedimento mal sucedido. Quando ele vem com esse procedimento, é mais complicado você fazer uma cirurgia plástica? É mais difícil você reparar do que você ter a coisa antes do trabalho mal feito para realizar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. As intercorrências, elas podem acontecer, elas são inerentes a cada procedimento. Quando a gente tem alguma sequela, realmente... o trabalho para ser realizado normalmente é mais laborioso, é mais cuidadoso para a gente conseguir corrigir essa sequela. Tá. Então, a gente estava falando até previamente de alguns procedimentos de preenchimentos faciais, em que há alguns problemas que possam acontecer. A solução desse problema nem sempre fica tão bom quanto se fizesse da forma correta. Perfeito. Então, seja com um número adequado de volume a ser realizado, enfim, eu acho que é importante a gente procurar o bom profissional para que isso seja diminuída a chance de ter qualquer intercorrência. Doutor, vamos pegar algumas coisas que podem ser feitas de maneira ambulatorial e necessariamente não por um médico, cirurgião plástico. Por exemplo, Botox não tem nada a ver com... Pode ser feito por cirurgião plástico e também por quem não é cirurgião plástico. Bom, a recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade de Dermatologista é que a toxina botulínica e o preenchimento facial sejam realizados por médicos, especialistas em cirurgia plástica ou especialista em dermatologia. Então, essa é a recomendação dessas duas sociedades. Tá. Podem existir outros profissionais gabaritados para tal? Podem, mas a recomendação que a gente faz é essa, principalmente pelo que eu falei anteriormente. Nós estamos preparados para intervir nos casos de intercorrências. Sim. E que nem sempre outros profissionais não médicos estão preparados para esse tipo de intercorrência. Por exemplo, uma eventual parada cardíaca, sei lá. Pode ser, ou alguma lesão de um grande vaso, alguma lesão que possa causar, pode acontecer e que a gente está apto com o nosso treinamento, a gente está apto a corrigir. Mas, sem dúvida, há outros profissionais que realizam, mas a recomendação das sociedades é que procurem... Agora, a recomendação não é proibição. Se é uma recomendação de que seja feito por médico, não significa que quem não seja médico não possa. Isso tem, na verdade, assim, tem duas decisões já judiciais, já em segunda instância, protocoladas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, isso é público, que tem duas decisões favoráveis a restringir o atendimento a esse. Mas ainda está em processo de recurso e tal. Mas isso é uma luta, e não estritamente por uma reserva de mercado, mas sim, principalmente, pela preocupação que a gente tem da saúde dos pacientes. Agora, sabe o que me parece também, numa visão ampla assim da medicina, que o cirurgião plástico, ele é mais ou menos como o árbitro de futebol, fica todo mundo em cima dele. Porque quando ele erra, é visível, né? De repente, numa cirurgia plástica, numa correção, ou de estética, ou corretiva, ou não, mas fica visível. Agora,
ou de repente um gastro pode te dar uma medicação que não te faça bem, não resolva nada, mas passa meio que em branco as nuvens, é como um atacante que perde um gol. Mas o cirurgião plástico é o árbitro. Se ele errar uma marcação ali, todo mundo vai em cima. Eu estou errado, não? Eu acho que você está certo, porque principalmente na cirurgia plástica estética, nós estamos trabalhando com pessoas rígidas. Então, quando uma pessoa está doente, ela procura um médico, mesmo que haja alguma intercorrência, ela se conforta mais. E ao passo que, como a gente está com pacientes rígidos que procuram uma melhora da sua beleza, da sua autoestima, elas talvez fiquem mais ansiosas em casos não positivos, vamos dizer assim. Né? Mas você tem toda a razão, a gente está mais exposto porque, até pelo que elas procuram, as pacientes nos procuram ou os pacientes. Principalmente por estar visível o resultado. Com certeza, mas também, né, doutor? Você já pensou alguém que ficou ensaiando tanto para fazer lá, sei lá, uma cirurgia de nariz porque não gosta do nariz, faz a cirurgia e fica com o nariz pior do que estava? Você tem razão. Não tem jeito, Você tem razão. Mas assim, o que é importante dizer é a cirurgia mais realizada hoje é lipoaspiração, por exemplo. E a gente tem um índice baixíssimo de complicações. Então, assim, o índice de satisfação após uma cirurgia plástica normalmente é muito grande. Então, vamos falar. Mas o que causa polêmica ou causa espanto é realmente esses casos não tão positivos. Não, doutor, quando há pouco o senhor disse que a sociedade médica recomenda que seja feito por especialista e tal, ou dermatologista, ou cirurgião plástico e tal, determinados procedimentos, talvez se levando em conta também que, por vezes, o local onde se é aplicado isso por outros profissionais que não médicos, não são locais efetivamente adequados, com asepsia que deve-se ter, alguma coisa nesse sentido, não é? Perfeito, eu acho que isso é o mais importante. Além do profissional, o ambiente onde está sendo realizado qualquer procedimento é muito importante. Nós somos visitados regularmente pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que inspeciona uma série de requisitos para a gente estar apto para ter segmento naquele local de trabalho. Então, nós somos visitados por esses órgãos, né, pela Anvisa. E nem sempre outros profissionais são visitados para tal. Então, por exemplo, eu entendo quando a gente fala de outros profissionais da saúde, mas a gente tem informações e até denúncias de tatuadores que fazem aplicação de toxina botulínica, em salões de beleza, cabeleireiras que fazem aplicação de toxina botulínica, preenchimento. A Anvisa não fiscaliza isso. A Anvisa não fiscaliza isso. Até porque o salão de beleza não tem como quiniza ali o segmento de aplicação do ácido botulínico, o senhor disse? Toxina botulínica. Toxina botulínica. Ácido também não adianta, botar um ácido no rosto da pessoa, né? Toxina botulínica. Então, por isso, não recebe a visita desse pessoal. Então, a nossa preocupação realmente pela saúde dos pacientes é que procure esses lugares que estão aptos para fazerem os procedimentos. E o mais importante também nem sempre a gente está falando de pessoas que não têm informação. Sim. Sabe, Alberto? Eu acho que as pessoas às vezes se arriscam por um preço menor, mas sabendo que aquele não seria o caminho mais adequado. Então, sim, são pessoas esclarecidas. Esclarecidas. Às vezes a gente vê pessoas simples, que têm algum sonho e buscam e têm problemas graves por isso, mas foram pessoas que às vezes não tinham alternativa. Agora, ao passo que há pessoas que sabem que estão correndo risco e mesmo assim decidem correr. Doutor, falou da lipoaspiração no bloco passado, né, anterior. Bom, primeiro que é o seguinte, dá uma má impressão aquilo, para quem está de fora, quem está passando pelo procedimento, tudo bem, para quem está de fora, ainda daquele jeito, vocês ficam empurrando e aquele ferro dentro da barriga, foi para lá, para cá, é assim que é feito? Tem várias técnicas já desenvolvidas, vários aparelhos que utilizam novas técnicas para lipoaspiração, mas ela ainda é retirada mecanicamente, seja com aparelhos vibratórios, sejam com aparelhos de laser
e sejam os convencionais, mas ela é uma forma ainda de retirada mecânica da gordura. Se errar aquela espetada ali, doutor, pelo amor de Deus, hein? Ah, não, mas a gente tem as técnicas certinho de sensibilidade, claro, para que isso não aconteça. Vamos lá, lipoaspiração, você tira o quê? A gordura que fica entre a pele e as vísceras, alguma coisa? Como é que é? Exatamente. A lipoaspiração é uma alternativa para o tratamento de gorduras localizadas, lipodistrofia. Então, diferente do que muitos imaginam, puxa, eu vou fazer uma lipoaspiração para emagrecer. Não, ela não é indicado para isso. Ela é indicado para a retirada de gorduras localizadas que ficam abaixo da pele e entre a musculatura. Então, a gente está trabalhando num lugar de segurança entre a pele e a musculatura. Então, por isso que a lipoaspiração foi tão revolucionária, porque a gente consegue tirar boas quantidades de gordura por pequenas incisões que são pouco aparentes. Então, por isso que ela é bastante procurada. É hoje a cirurgia plástica mais realizada no Brasil e nos Estados Unidos. É a lipo? É a lipo e a prótese de mama. Então, elas estão sempre muito próximas nas estatísticas. A prótese de mama, normalmente por estética? Por estética. Prótese de mama estética, nós estamos falando agora de cirurgia estética. A lipoaspiração e a prótese de mama são os dois procedimentos cirúrgicos estéticos mais realizados no Brasil e nos Estados Unidos, que tem bastante estatística, bastante fidedigna para a gente seguir. Doutor, eu conheço pessoas que fizeram lipo até mais de uma vez. Sai da clínica, fachadinha, tal, não sei o quê, depois de um tempo, nossa, aquilo ficou um espetáculo. Passa um tempo, volta tudo, doutor. Por quê? Ou claro que é uma questão da pessoa ter sido relapsa, alguma coisa assim. Isso pode acontecer. Normalmente, as superfícies que já foram lipoaspiradas, pela lesão das células de gordura, vamos dizer assim, os adipócitos, elas são as últimas a engordarem novamente. Mas se a paciente engordar, ela vai engordar globalmente, inclusive nas áreas onde já foram lipoaspiradas. Então, é importante que a lipoaspiração é parte de um tratamento. Então, o tratamento tem que incluir atividade física, dieta endocrinológico. Gosto sempre de chamar atenção para isso. Muitas vezes algumas alterações hormonais que precisam ser tratadas, então os pacientes têm que ter um diagnóstico mais preciso para fazer isso. E a lipo, qual que é normalmente o prazo, o tempo de recuperação? Bom, logo nas primeiras 2 semanas, a paciente ainda está num processo de recuperação, inicia um tratamento com drenagem linfática para tirar o edema, reduzir o edema, que é o inchaço que é causado pelo procedimento. Mas já com 15 dias a 1 mês, ela consegue voltar às suas atividades habituais. Para ela fazer completamente os exercícios físicos como se nunca tivesse sido operada, a gente libera com 60 a 90 dias após a lipoaspiração. Em caso de outros procedimentos, são outros tempos. Muito bem. Doutora, o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, que parece mais um partido político, ele não é recomendado para fazer aquilo que o doutor Bumbum fez na paciente que veio a óbito. Não é recomendado para aumentar o bumbum dessas pessoas? O que é recomendado para o tratamento do bumbum das pessoas, o tratamento glúteo, ou colocar uma prótese de silicone, que hoje em dia já é bem menos mística do que era antes. Por aquelas moças que são mulher fruta, tudo, o pessoal achava muito artificial essa prótese de glúteo. Hoje as técnicas evoluíram, com próteses pequenas a gente consegue soluções mais importantes para o paciente, mais seguras para o paciente. Então esse é um primeiro fato. Com a lipoaspiração que a gente falou anteriormente, a gente pode pegar essa gordura lipoaspirada, fazer um tratamento dessa gordura e enxertar, como a gente tinha falado do enxerto de pele, existe o enxerto de gordura. Então eu vou transferir essa gordura, que ela é localizada nos lugares onde foram lipoaspirados, a gente transfere e enxerta na região glútea. No mesmo dia? Na mesma hora. Na mesma hora? Na mesma hora. Então a gente tratou e está usando o mesmo tecido daquela paciente
naquele procedimento. Não tem rejeição. Não tem rejeição nenhuma. Exato. Mas não fica um bumbum flácido, não? Porque está pondo gordura? Não fica porque a gente trata essa gordura e a posição anatômica que a gente coloca, seja ela dentro do músculo ou fora do músculo, ela fica adequada, melhora bem o contorno do glúteo. Porque a gente sempre enxerta num plano bem profundo. Então ela trabalha quase que fosse como uma prótese de silicone naquele lugar. Importante ressaltar que de 20% a 40% pode ser reabsorvido. Então, num tratamento da região glútea, às vezes a gente hipercorrige um pouco, contando com esses 20% a 40% de reabsorção. Primeiras 2 semanas também a pessoa não senta, né, doutor? Ela tem que tomar cuidado, tem que tomar alguns cuidados, ela... Já pensou se esparramar tudo e aí virou... Já pensou como é que fica? Doutor? Mas a gente posiciona no momento que no lugar onde ela tem uma loja que ela cria e ela não se espalha dessa forma. Mas voltando no PMMA, pequenas quantidades em pacientes que tiveram lipodistrofia facial em razão da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Então, a recomendação é até 3 ml especificamente nesses pacientes e não 300 ml num enxerto de glúteo. Então, essa não é a recomendação, tá? A recomendação, principalmente para preenchimentos faciais e tudo, o PMMA, apesar de não estar proibido pela Anvisa, ele está com a sua recomendação de pequenos volumes. Isso sim é uma recomendação. Doutor, no caso de uma prótese de seio, ou de mama, perdão, na prótese de mama não corretiva, simplesmente por estética, com o passar do tempo, ela passa por alguma revisão, porque ou é para sempre, a vida toda? Parabéns pela sua pergunta. Hoje, as marcas de prótese que a gente utiliza, elas não têm mais uma data limite. Antigamente, de 10 em 10 anos, precisava trocar essa prótese. Hoje já não existe. Mas o que acontece? As pacientes mudam, os desejos mudam e, com o passar dos anos, a mama pode mudar a sua alteração. Ela pode cair. Ela pode, após a amamentação, ela pode ficar um pouquinho mais flácida e buscar uma nova correção. Quando fazemos uma nova correção, já trocamos essa prótese. Mas ela não é necessariamente trocada de tempos em tempos. Como a gente acompanha essa prótese? Toda paciente que fez cirurgia de prótese de mama, a gente recomenda que retorne às clínicas para fazer acompanhamento anual, se está tudo bem com o exame clínico, e também a gente tem exames radiológicos para saber como é que está a integridade dessa prótese. Então, é importante que a população saiba, pacientes que tenham prótese de mama e que sintam qualquer alteração mamária ou qualquer trauma na mama, tem que procurar o seu cirurgião plástico para saber se está tudo certinho com a mama. Se está com a prótese, está íntegra, se está tendo o que a gente chama de contratura capsular, que é a cápsula que o nosso corpo cria em volta da prótese, ela pode vir a se contrair futuramente. Porque aquilo é um objeto estranho. É um corpo estranho. O nosso corpo entende a prótese como um corpo estranho. Isso. Mas aí é que dá pra gente compreender e entender a diferença de uma prótese de silicone com um PMMA, por exemplo. Perfeito. Por quê? Porque essa prótese ela está guardada dentro de uma cavidade. Se tiver qualquer problema, qualquer intercorrência, eu consigo tirar essa prótese por completo. Agora, se eu coloco esse PMMA, que é um dispositivo plástico, se a gente coloca ele divulsionando os tecidos, a gente não tem como retirá-lo futuramente. Imagine ele disperso na gordura do paciente para fazer um aumento glúteo. Se tiver algum problema, alguma complicação, eu não consigo tirar ele. Ele pode andar no corpo? Sair e descer pela coxa, pela posterior da coxa? Ele pode sair daquela loja que foi preparada por ele, que isso vai dar um aspecto estético não horrível, favorável, né? Horrível. Mas o mais temerário é que, se na hora da aplicação for atingido algum vaso, que aí sim ele caminha para uma embolia. Então esse é o perigo. Embolia, ele entrar e vai seguindo pela corrente sanguínea, ele para no pulmão. É a embolia pulmonar.
Tá. Então aí a gente não consegue mais a irrigação do Doutor, pulmão. uma jovem que faça, por exemplo, há uma idade mínima para vocês fazerem uma prótese de seio, não? Olha, o que precisa ter é a mama completamente formada. Então, se a paciente já tem a mama formada, ela já está apta para fazer a cirurgia. Normalmente a mama se forma com que idade na mulher? Então, ela, a partir da menarca, que é a primeira menstruação, 12, 13 anos, a mama já vai começando a ter a sua formação. Então, aos 18 anos, por exemplo, que uma moça faça uma prótese de seio e ela venha engravidar posteriormente, essa prótese não vai atrapalhar em nada na amamentação dela? Não da vai, criança? Não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar. Ela pode ter problemas na amamentação como qualquer outra paciente. Então, não pode se atribuir o fato dela não ter conseguido amamentar à prótese silicone. A prótese silicone não atrapalha. Tanto que a maioria das pacientes que colocam a prótese silicone e amamentam a seguir, elas conseguem amamentar da mesma forma, só que perdem talvez aquela rigidez da mama com a prótese. Então, é muito comum, depois da amamentação, a mama ficar um pouquinho mais flácida, um pouco mais caída, e as pacientes nos procurarem para reformular essa mama e trazer essa mama para antes da amamentação. E aí é feito uma nova cirurgia? Uma nova cirurgia, que daí já não é só prótese de mama, é a retirada do excesso de pele, que a gente chama de mastopexia. Então daí é aquela, normalmente faz aquele T na pele e que a gente consegue tirar o excesso de pele. E quando a paciente passa por uma mastectomia em razão de um tumor e tal, aí, porque ali tira tudo. E o que é que envolve como é que fala, a prótese? Muito interessante. No caso de reconstrução mamária, a gente tem uma experiência bastante grande em reconstrução mamária. Normalmente a gente coloca a prótese embaixo do músculo. Então, à frente do músculo e atrás da pele tem a glândula mamária que foi retirada em razão do câncer. Quando a gente coloca a prótese para a reconstrução dessa mama, a gente coloca a prótese atrás do músculo peitoral. Então, essa prótese ela fica isolada atrás do músculo, não só do peitoral, mas também do reto abdominal e do serrátil. São 3 músculos que a gente descola e faz uma capa, uma proteção para essa prótese. Independente do tamanho do seio da pessoa antes da mastectomia, essa prótese é uma prótese delicada, né? Não é nada avantajado, não é nada exibicionista, né? Até porque ali tirou tudo praticamente, né, doutor? Sem dúvida. É um momento que a gente precisa entender, a paciente também precisa entender que é uma cirurgia reconstrutiva. E a expectativa dela precisa ser muito, muito bem trabalhada pela gente. Porque é uma cirurgia reconstrutiva, não é uma cirurgia que ela vai fazer que vai ficar mais bonita do que era antes. Sem dúvida. Então, a paciente precisa entender isso e certamente a gente consegue bons resultados na reconstrução de mama, trazendo uma mama parecida com a outra sã. Tá vendo? Por isso que estudou 12 anos, está aí falando com tanta habilidade aqui. Doutor Juliano, como é que se chama essa cirurgia que tira a parte de cima aqui dos olhos, a pálpebra de cima, como é que é? Blefaroplastia superior. Blefaroplastia superior. Isso. Vocês decoram esses nomes aí tudo? Porque também fala todo dia, né? Fala. Aí não tem erro. É que é o nome da nómina anatômica, então por isso que fica um nome estranho. Mas é a cirurgia das pálpebras também. Você sabe que da medicina, o que eu aprendi a falar aí, que de vez em quando eu falo, peço para as pessoas falarem, elas não conseguem, é dimetilaminofenil, dimetilpirazolona. Não é uma coisa assim muito fácil de se falar, não. Nem eu consigo, viu? Acho que eu não consigo. Doutor, essa cirurgia, ela, ao longo do tempo, ela atrapalha muito, não só na parte externa, mas atrapalha muito a própria leitura, a visão, deixa os olhos mais pesados, como é que é? A cirurgia das pálpebras, ela tem 2 comemorativos muito importantes. Então, o que causa o incômodo da pálpebra? Às vezes é o excesso de pele e o excesso das bolsas de gordura, que são bolsas de gordura que envolvem os olhos e que podem causar olheira, podem causar a sensação de estar com a vista cansada, mesmo não estando cansado. Então, essa cirurgia é uma cirurgia muito importante, muito realizada, e é a cirurgia mais realizada em homens. Em homens? Em homens. Porque os homens acima de 40, 50 anos procuram
por ser uma cirurgia que melhora a visão do paciente, melhora o aspecto estético da face do paciente e, normalmente, diferente das mulheres, os homens querem melhorar, mas não querem que ninguém saiba. Então, a cicatriz é escondidinha, a cicatriz fica escondidinha na dobra do olho, então ela não aparece. Não aparece. Então, os homens gostam muito dessa cirurgia. Ela rejuvenesce, mas ela não fica tão aparente para quem convive com ele. E o convênio paga, e o SUS também? Depende da indicação. Precisa ver se tem alguma alteração. Nem sempre os convênios autorizam, tem que passar por uma perícia para ver, e tem algumas medidas a serem realizadas. Entendi. Para ver se tem a real indicação. Mas a indicação estética é bastante comum, e a indicação do convênio tem algumas medidas que o perito pode autorizar ou não a cirurgia da pálpebra superior. E daqui, aquela bolsinha de gordura que fica aqui assim, essa não? Essa não, essa já é uma indicação estética mesmo. Então ela já não está trazendo nenhum prejuízo à função da visão do paciente. Então, por isso que ela normalmente ela não está incluída nos convênios. Não, tudo bem. E no SUS. Tá, e recuperação, quanto tempo vamos imaginar alguém que faça completa, a parte de cima e a parte de baixo, qual que é o prazo normal de recuperação? Bom, para voltar às atividades normais, uma semana já consegue voltar às atividades normais. Mas para retirada de pontos, a gente retira os pontos com 5 a 7 dias depois da cirurgia. Então são pontinhos bem fininhos, mais finos que um fiozinho de cabelo, bem escondida, e a gente tira com 5 a 7 dias os pontos. Normalmente, se o paciente tem muitas bolsas de gordura, como a gente falou antes, aí pode ser que fique um pouquinho roxo, aí demore um pouquinho mais para passar. Mas ela não é uma cirurgia limitante das atividades. E, por exemplo, quando o paciente fez a cirurgia e tal, ele não põe tampão nenhum, ele está normal, abre o olho, lê, conversa, vê tudo. Abre o olho, vê, conversa, vive bem. A recomendação é que nos 2, 3 primeiros dias possa fazer compressas de água gelada nos olhos, para que o inchaço, que é o edema, diminua. Mas não há restrição de ficar com tampão, nada disso. Doutor, uma outra coisa é que as mulheres não gostam, os homens também não, essa história do pé de galinha. Esse negocinho aqui assim e tal, né? Isso aí é facilmente tratável? Como é que é? Mais uma vez, depende do problema. Se for um excesso de pele, que a gente chama que são as rugas estáticas, ou seja, ela não depende da nossa mímica facial, ela é melhorada com cirurgia, com essa cirurgia da blefaroplastia. Então a gente retira também na lateral dos olhos esse excesso de pele que pode estar causando. Pode dar uma melhorada ali. Se for dependente do movimento, aí sim é a aplicação de toxina botulínica. Tem um nome comercial bastante famoso, que a toxina botulínica, sim, ele paralisa esses músculos e daí você deixa de ter os temerosos pés de galinha. Por um período que dura normalmente de 3 a 6 meses. Agora, como é importante, né? Como você tem que procurar um cirurgião plástico capacitado, porque, olha, você imaginou você fazer alguma coisa no seu rosto, de repente você ficar... às vezes aquelas pessoas que a gente brinca, ela fez tanta cirurgia plástica tão mal feita, quando ela dá um sorriso assim, levanta um pouco o calcanhar, né? Que estica, tá? Então é importante demais que nós procuremos alguém capacitado, porque é um assunto muito sério, muito sério. E desde que o mundo é mundo, e desde que a cirurgia plástica existe, as pessoas procuram melhorar alguma coisa. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. É isso aí. E nada está tão ruim que não possa ser piorado, tá vendo? Exato. Querido, eu adorei falar contigo, achei você sensacional, uma entrevista maravilhosa, espero que você tenha gostado do nosso programa também. Muito obrigado pela oportunidade, eu acho que é super importante a escolha de um bom profissional, é super importante a escolha de um lugar adequado e sempre entender que nem tudo que a gente quer fazer é o mais indicado pra gente. Plasticidade se pensa em harmonia, se pensa em coisas... Então, o que a gente busca é trazer a harmonia para aquele corpo ou para aquela pessoa e não a desarmonia que pode ser imaginado pelo paciente. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns por esse serviço que você está fazendo aos seus telespectadores, eu acho importante isso
E eu adorei a nossa conversa, nosso papo. Muito obrigado. Eu tenho certeza que muita gente chega lá no doutor e fala assim, olha, eu quero fazer isso. O doutor fala assim, ó, você não precisa nada disso não, vai embora, até logo, vai cuidar de outras coisas. Saúde, paz, alegria, muita sorte. Não se esqueça, todo dia às 7 horas da noite, de segunda a sexta, tem o RF Esporte Clube, que eu tenho o maior prazer de apresentar, tá bom? Tchau, pessoal, até mais. Valeu, doutor.